Fala galerinha, tudo bem com você? Já tava com saudade, hein? Uma semana passa assim rápido, mas dá saudade. Estamos de volta com a nossa live de Chave do Enem. Esta live você sabe que já está na terceira aula desse ciclo, hein? Ciências da Natureza. Fez o simulado? Lembrando que o simulado fica aberto uma semana inteira para você ir lá testar seu conhecimento. E todo o nosso material, todas as apostilas trazem também, é claro, o conteúdo para você poder pesquisar e mandar muito bem nesta que é a nossa simulação preparatória para vestibulares e Enem. Então, segundo ano, tá preparado? Vamos começar nossa live de Ciência da Natureza por Física. Gosta de Física? Coloca aqui no chat, participe comigo. Gosta de Física? Coloca lá, time Física. Mas quando eu falo Física, é o professor Michel que dá o show aqui na frente. Professor, vem pra cá e rodou a vinheta. Fala galera, que bom estar aqui com vocês de novo, que legal ter a sua companhia. E aí, já preparou aí seu ambiente? Está bem confortável para o nosso encontro de hoje? Espero que você esteja bem atento para aproveitar bastante a nossa conversa de hoje, ok? Se você ainda não fez, já sabe, né? Tira aquela foto de onde você está acompanhando o Chave do Enem com a gente, posta lá no Instagram, marca o @Chave do Enem, vai ser muito legal interagir com vocês por lá, tá bom? Não esquece de fazer isso. Ó, já faz agora para você não esquecer, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos porque hoje a gente tem bastante coisa para ver. O nosso assunto de hoje é a respeito de calorimetria e transformações gasosas. Calorimetria é o estudo das trocas de calor entre os corpos, os efeitos que essas trocas de calor elas podem ter nos corpos. Lembre-se, calor é uma forma de energia, ela pode ser trocada de algumas formas e normalmente essas trocas elas causam certas reações nos materiais. O material pode se aquecer, pode se dilatar, pode trocar de fase. É um pouco sobre isso que a calorimetria estuda. E as transformações gasosas, nós vamos estudar um pouquinho os parâmetros dos gases, de como os gases se comportam. Quando a gente altera certos parâmetros dele, como pressão, volume, temperatura, o que acontece com esses gases? Principalmente nosso interesse aqui é estudar gases confinados. Isso lá na frente vai ter várias aplicações em um próximo conteúdo que veremos, que é o conteúdo de termodinâmica, ok? Um conteúdo bastante importante, bastante denso aí dentro da física. Então, por isso, nós começamos aqui com calorimetria e transformações gasosas. Beleza? Vamos lá? Vamos juntos, então, sem demora, para a nossa primeira de hoje. Diz assim: a transformação isobárica de um gás... Nem segue. O quê? Isobárica. O que é uma transformação isobárica? Bom, quando nós analisamos mecanicamente um objeto sólido, é bem tranquilo a gente fazer certas medidas nele porque a gente consegue ver esse objeto. A gente consegue pegar ele e levar de um lugar para o outro, consigo arremessar, consigo fazer testes. Então, classicamente, a mecânica dos sólidos, ela se desenvolveu muito bem antes, porque os sólidos são fáceis de ser estudados. Você consegue ver aqueles sólidos se movimentando. Com os fluidos visíveis, como os líquidos, por exemplo, quando a gente vai estudar hidrostática, de certa maneira os gregos também tinham certa facilidade de estudar isso, e quem veio depois dos gregos também, porque você pode pegar um barco e afundar na água, Arquimedes podia pegar lá a coroa do rei Irão e afundar, podia mergulhar na banheira e ver a água subindo, né, calcular o empuxo, volume da água. São coisas relativamente simples de fazer porque a gente está vendo, está enxergando, você consegue pôr numa balança, consegue pegar. Agora pense o desafio tecnológico que era no passado, você conseguir estudar um gás. Você não consegue pegar, você não consegue ver, você não consegue saber direito o que está acontecendo com ele. Então, o estudo do gás ele acabou sendo mais tardio. A gente demorou até para perceber que o gás tinha peso, que a gente conseguia colocar o gás numa balança. Porque a gente está aqui e não é intuitivo a gente saber que tem toneladas de gás em cima da gente e a gente não consegue sentir isso porque a gente está acostumado com isso todos os dias. Então, demorou-se um pouco mais. Mas daí, quando começou a estudar o gás, lá com Boyle, por exemplo, no 1700 e qualquer coisa,
Ele já propôs o seguinte, olha, eu acho que o gás ele é formado por pedacinhos minúsculos da matéria, que são as moléculas, chamadas de moléculas. Aí a gente tem um outro problema, porque como é que eu vou estudar essa molécula? Se um gás é composto por milhões, bilhões, trilhões, sei lá, incontáveis moléculas, como que eu vou saber a velocidade de cada molécula, a quantidade de movimento de cada uma delas, a posição, para onde ela está indo, onde ela está voltando? É virtualmente quase que impossível rastrear tudo isso. Então começaram a surgir análises estatísticas. E o que a gente percebeu foi que para trabalhar com esses gases, se a gente quiser entender o comportamento macroscópico deles, basta a gente conhecer algumas dessas variáveis. E essas variáveis elas podem ser inclusive macroscópicas. Eu não preciso ficar verificando molécula por molécula necessariamente para prever o comportamento desse gás. Basta eu ficar atento em basicamente 3 coisas. Primeira dessas coisas, a temperatura desse gás. Porque a temperatura dele, ela está diretamente associada à agitação das moléculas. Então, eu tenho uma medida macroscópica, porque eu posso colocar um termômetro lá e medir a temperatura, que de certa forma ela está interagindo com essas medidas microscópicas do meu gás. Então, temperatura é uma coisa interessante. Outra coisa, eu não consigo verificar as colisões de todas essas partículas ao mesmo tempo. Mas o efeito de todas essas colisões ao mesmo tempo sobre o recipiente onde esse gás está confinado, eu consigo verificar, porque eles estão exercendo uma força sobre uma determinada área desse recipiente. E força sobre área, você já sabe, porque já estudou lá em hidrostática, força sobre área é pressão. Então, se eu consigo colocar um barômetro lá e verificar a pressão desse meu gás, então eu consigo, de certa forma, entender o comportamento que esse gás está tendo. Então já foram 2, temperatura e pressão. E o último comportamento é o volume desse gás, a região do espaço que esse gás está ocupando. Você sabe, o gás ele sempre vai ocupar o volume do recipiente onde ele está. E isso vai mudar de acordo com o formato e etc. Mas esse volume, ele também é um parâmetro para o estudo desse gás. Então, basicamente, essas 3 coisas conseguem definir para a gente o estado de um gás. Como é que aquele gás está, como que ele está se comportando. Temperatura, pressão e volume. Ou pressão, volume, temperatura, como você quiser. A ordem, tanto faz. Bom, o que percebeu-se depois de um tempo foi que esses 3 fatores, pressão, volume e temperatura, eles estão intimamente relacionados. De maneira que quando eu pego um gás e altero um deles, peguei um gás e alterei a pressão, necessariamente pelo menos um dos outros 2 vão se alterar automaticamente. Se eu pressurizei um gás, ou o volume ou a temperatura dele vai mudar. Não tem como ele não mudar, ele vai mudar pelo menos um dos 2. E foram criando-se relações matemáticas a partir disso, que aí tiveram várias leis, lei de Boyle, lei de Gay-Lussac, lei de Charles, que são leis para lidar com esse comportamento dos gases. Até a gente chegar lá na lei geral dos gases e na lei de Clapeyron, que são um pouco mais elaboradas para lidar com aspectos mais gerais desses gases. Mas vamos com calma, vamos lá. Quando a gente altera 2 parâmetros desse gás, o terceiro parâmetro pode ser mantido constante. Se eu mantenho a minha pressão do gás constante e mudo só temperatura e volume, então esse tipo de transformação, onde a pressão é constante, mas muda volume e temperatura, elas são chamadas de transformações isobáricas. Então, quando ele diz ali a transformação isobárica de um gás, o que ele realmente está dizendo para a gente é, olha, tem um gás, mudou a temperatura, mudou o volume, mas a pressão continua a mesma. A pressão não mudou, ela é constante, ok? Isso é uma transformação isobárica. Se o volume permanecer constante, aí o nome dela é isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Tudo a mesma coisa. Transformações onde eu mudo pressão e temperatura, mas não mudo o volume. E por último, quando a temperatura é mantida constante, mas eu mudo pressão e mudo o volume, aí ela é chamada de transformação isotérmica, ok? Muito bem, então nesse caso aqui é uma isobárica, a pressão não vai mudar, ela é constante. O gás está com um volume inicial de 6 metros cúbicos. Em um processo termodinâmico, ele realizou um trabalho de 2 vezes 10 a quarta joule, com pressão de 2 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. Você já se lembra lá de quando estudou mecânica, no primeiro ano, que trabalho ele é força vezes distância. Ou seja, para eu ter trabalho eu preciso arrastar alguma coisa.
No trabalho termodinâmico é a mesma coisa, o gás ele se expande e nessa expansão ele pode arrastar, por exemplo, um êmbolo, alguma coisa que está ali segurando ele, a tampa de algum lugar, ele pode arrastar isso e proporcionar então trabalho. Só que aqui nós não temos força e distância, nós vamos ter uma variação no volume desse gás e nós vamos ter a pressão, que é o que está empurrando, o que está fazendo esse gás expandir. Bom, ou seja, trabalho aqui para gente, trabalho termodinâmico, ele vai ser pressão vezes variação de volume. Isso quando a pressão for constante. Se a pressão não for constante, não tem como eu colocar o valor da pressão ali, porque ela vai ficar variando, né? Daí não vale. Muito bem, então trabalho é pressão vezes variação do volume. Já que é assim, então o enunciado já diz pra gente que nesse caso o trabalho realizado foi de 2 vezes 10 a quarta joule. Substitui ele ali no lugar do trabalho, 2 vezes 10 a quarta joule. Mas ele também diz pra gente que a pressão é constante, é 2 vezes 10 elevado à terceira newton por metro quadrado, ou 2 vezes 10 à terceira, pascal. Tá ali também no lugar da pressão. E variação do volume, bom, isso é volume final menos volume inicial. Volume final eu desconheço, é V, é o que a gente quer descobrir, menos o volume inicial, o gasto antes da transformação, 6 metros cúbicos, o enunciado nos disse isso, então agora é só a gente calcular. Vou pegar aquele 2 vezes 10 à terceira ali e passar dividindo, a gente fica com 2 dividido por 2 que dá 1, vai sumir, você pode cortar isso da equação. 10 à quarta dividido por 10 à terceira, mantém a base e subtrai os expoentes, vai ficar 10 elevado a 4 menos 3, né? 4 menos 3 dá 1, então tudo que vai sobrar dali é apenas 10. 10 elevado a 1 é 10, não sobrou mais nada. Do outro lado, V menos 6. Aí esse menos 6 que está subtraindo, ele passa para o outro lado somando, e a gente descobre que o volume então desse gás é de 16 metros cúbicos, o que nos leva à alternativa letra E. Muito bem, olha só, uma questão matematicamente bem tranquila até da gente resolver, né? Questãozinha, pô, eu gostei bastante dessa questão, viu? Se você ficou com alguma dúvida, volta aí, rever a explicação, porque ela é uma questão simples, é uma questão legal de resolver, não tem tanta fórmula, não tem tanta exigência matemática, nem tanto rigor matemático, né? Questão bem legal, aplicou na fórmula, resolveu, foi. Gostei dela. Muito bem, vamos para a nossa próxima de hoje, então. Nossa próxima questão, olha só, temos uma análise aqui a fazer, hein? Vamos ter que julgar itens corretos e itens incorretos. Então vamos lá. Uma curva de aquecimento e resfriamento é o gráfico que mostra a variação de temperatura de uma amostra de uma substância quando aquecida ou resfriada, incluindo eventuais mudanças de estado físico. O gráfico a seguir mostra a evolução da temperatura de 500 gramas de gelo, aquecido por uma fonte contínua de calor, à pressão de 1 atmosfera, até se transformar em vapor superaquecido, como função do tempo de aquecimento. Então tem ali no gráfico, inicialmente você pode olhar no gráfico, esse gelo estava a menos 10 graus Celsius. Ele vai recebendo calor, recebendo calor, recebendo calor, e aumenta a temperatura até aquele ponto B ali, onde a temperatura dele é 0 graus. E conforme o tempo passa, ele continua em 0 graus, até chegar em C. Quando chega em C, essa temperatura de 0 graus começa novamente a se elevar e vai até lá em D, onde a temperatura passa a ser de 100 graus. De D até E, do tempo 3 ao tempo 4, ele continua em 100 graus, o tempo passa e não muda a temperatura. E de E para F, volta a aumentar e chega lá em 120 graus no ponto F. Muito bem. Então, a partir da análise do gráfico, pode-se dizer que, vamos julgar agora as afirmativas. Primeira afirmativa, a amostra passa por 2 mudanças de estado físico ao longo do tempo de observação. Bom, 2 mudanças de estado físico. Então, a menos 10, bom, menos 10, gelo sólido, né? A água está no estado sólido em menos 10 graus. Então, tá bom, 1 atm, ou seja, nível do mar, pressão nível do mar, ela está no estado sólido. Tá bom. E aí ela aqueceu e chegou em 0 graus. Quando chega em 0 graus, ela vai trocar de fase, ela vai virar líquida. E de fato, olha lá, ela passa a se aquecer até chegar em 100 graus. Até 100 graus a água está líquida, 1 atm está líquida. Então ela sofreu ali a primeira mudança de estado, que é do sólido para o líquido, né? Beleza, a primeira mudança de estado. Só que de D para E, após E, na verdade, ela já está acima de 100 graus. Então de D para E ela trocou do estado líquido para o estado gasoso, para se tornar vapor aquecido. Ou seja, o gelo que antes era sólido sofreu a primeira mudança de fase e se tornou líquido, e agora o líquido sofre uma segunda mudança de fase e se torna vapor. Ou seja, ela passa por 2 mudanças de estado físico. A 1 é verdadeira. Beleza, então a afirmativa 1 está correta para a gente. A 2.
A amostra passa por 3 mudanças de estado físico ao longo do tempo de observação. Não, a gente já viu que foram 2 mudanças de estado físico, né? Do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Não teve uma terceira mudança de estado aí. Então a 2 é falsa. Terceira, considerando o calor específico do gelo igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, a quantidade de calor absorvida pelo sistema do instante inicial T igual a 0 ao instante T2 é de 42.500 calorias. Bom, então o que é tudo isso que ele falou? Primeiro, calor específico do gelo. Esse calor específico do gelo é a quantidade de energia que o gelo, 1 grama do gelo precisa receber para que a temperatura desse 1 grama aumente em 1 grau Celsius. Então, toda vez que um material recebe calor e esse calor é responsável por fazer com que a temperatura do material mude, nós chamamos esse calor de calor sensível. Então, o calor sensível é responsável pela mudança de temperatura nos materiais. Agora, quando o material está na troca de fase, ele recebe calor, mas não muda a temperatura, porque ele usa essa energia para separar as moléculas, para fazer a troca de fase. Então, esse calor que existe na troca de fase, ele é chamado de calor latente. Calor latente é o calor gasto na troca de fase. Calor sensível é o calor gasto para mudança de temperatura. Então ali ele deu pra gente o calor latente de fusão do gelo, ou seja, o calor, quanto de energia que 1 grama de gelo gasta para conseguir virar líquido, tá bom? Bom, para isso a gente tem que calcular então, ó. O calor sensível, ele é dado por massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, o quanto mudou a temperatura. E o calor latente ele é dado pela massa vezes o calor latente do material. No caso do gelo, então, num primeiro momento, nós vamos ter ele se aquecendo de menos 10 a 0 graus e depois ele mudando de fase para o líquido. Então a gente vai ter que calcular a energia gasta para ele se aquecer e somar com a energia gasta para ele mudar de fase. Foi o que eu escrevi ali, ó, mc ΔT ele se aquecendo e ml ele mudando de fase. Estou juntando as duas coisas. Então, a massa de gelo é 500 gramas, calor específico 0,5, variação de temperatura. Temperatura final é 0, inicial é menos 10, então de menos 10 até 0 mudou 10 graus nessa temperatura. Então está ali vezes 10. Mas agora o calor que ele absorve para conseguir se transformar em líquido. Então massa 500, calor latente de fusão dele 80 calorias por grama, então vezes 80. Multiplicando ali então 500 por 0,5 por 10, a gente vai chegar em 2.500, né? 0,5 vezes 10 dá 5, e 5 vezes 500, 2.500. E 500 vezes 80, a gente vai chegar em 40.000. Juntando 40.000 com 2.500, o processo ali precisa absorver um total de 42.500 calorias para conseguir fazer o gelo sair de menos 10 graus e chegar a líquido. Muito bem, então a alternativa 3 é correta, ela está correta. 1 e 3 então, estão corretas. Então a gente já fica entre a alternativa C e a A, né? 1, 3 e 4 ou 1 e 3. Vamos julgar a 4 então. A 4 diz o seguinte: considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de vaporização igual a 540 calorias por grama, a quantidade de calor absorvida pelo sistema entre os instantes T2 e T4, ou seja, para ele aquecer de 0 graus até 100 e depois virar vapor, é de 270 calorias. Bom, vamos ver exatamente o mesmo processo que a gente fez anteriormente, só que agora, ao invés de ser sólido líquido, é líquido gasoso. Então, massa continua sendo 500 gramas, calor específico da água, ele disse ali agora pra gente, água líquida, né, é 1. Variação de temperatura vai ser de 100 graus, ela vai de 0 a 100, então vai mudar a 100 graus. Mais massa de água, 500 gramas, calor latente de evaporação ou vaporização, 540. Então, 500 vezes 1 vezes 100, 50.000. 500 vezes 540, 270.000. Juntando as duas coisas, 320.000 calorias para você conseguir transformar essa água que estava em 0 graus inicialmente até vapor. E ele disse ali que é 270 calorias, então a alternativa 4 está bastante errada, o que nos leva à alternativa letra C. Muito interessante essa questão aqui também, uma questão de análise aí desse nosso diagrama, né, dessa curva de aquecimento e trabalhar um pouquinho aí com as ideias de calor sensível e de calor latente. Muito bem, vamos para a próxima então. Outra questãozinha aqui para a gente analisar a situação teórica. Ela diz o seguinte: uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite utiliza-se
um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius. Então vai entrar vapor a 120 graus Celsius. E uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Então entra vapor a 120 e sai água líquida a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. Então, entra vapor. Quando ele encosta na parede do tacho, no recipiente do tacho, ele perde energia, ele resfria e fica líquido. Beleza. E ele libera energia, então essa energia é liberada para o tacho. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, ou seja, está esquentando o interior do tacho usando o vapor, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto. Em outras palavras, você tem uma caneca lá, com determinada coisa dentro da caneca. Você começa a jogar vapor nessa caneca. Então essa caneca ela vai esquentar, porque tem vapor batendo nela. Esse vapor está transferindo energia e o vapor fica líquido do outro lado, porque ele perdeu energia. E aquilo que está dentro da caneca esquentou e vai evaporar a parte da água que está lá, aquilo que está lá dentro fica mais concentrado. No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente de onde? Ora, a energia veio do vapor que está batendo ali na parede. Do quê? Somente do calor latente de vaporização? Não, é ao contrário. Se ele fosse vaporizar, então ele precisaria absorver energia, não liberar energia. Ele está se liquefazendo, então ele vai liberar energia. Então não é. B. Somente do calor latente de condensação? Também não, ele não está se condensando. C. Do calor sensível e do calor latente de vaporização? De novo, ele não está vaporizando, porque se ele fosse vaporizar, ele precisava absorver energia, ele não ia liberar energia, ele está fazendo um processo contrário. De vapor ele está virando líquido. Então, letra D, do calor sensível e do calor latente de condensação? Agora sim. Por que calor sensível? Opa, o que aconteceu aqui? Foi muito. Agora sim. Do calor sensível, porque ele estava a 120 graus, vai ter que reduzir a temperatura até 100 graus, então você tem mudança de temperatura. E calor latente, porque de vapor ele vai sair água do outro lado, então ele também troca de fase. Então ele está cedendo toda essa energia que ele tinha e está transferindo isso para o tacho. Portanto, a energia que vem do tacho é proveniente, que está no tacho é proveniente do calor sensível e do calor latente da condensação desse vapor que entrou. Legal, muito curiosa essa questão. Questãozinha complicada essa eu achei, viu? Você pode se confundir dependendo aqui dos conceitos, tem que prestar bastante atenção de qual troca de fase ele está falando aqui, entender bem a situação para você conseguir responder. Mas eu tenho certeza que você acertou, parabéns. Se você não acertou, calma o seu coração, você está em processo, respeite o processo que você vai conseguir, tá bom? Você pode voltar, você pode assistir de novo, você pode continuar estudando a respeito desse conteúdo, que eu tenho certeza que você consegue, beleza? Vamos lá, gente, ainda tem mais uma, diz o seguinte: uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius e que a cada minuto no congelador a água na garrafa perde 250 calorias, o tempo máximo para que a pessoa remova a garrafa do congelador antes que a água comece a congelar a 0 graus Celsius é D? Então, quanto tempo pode deixar essa garrafinha no congelador antes dela começar a congelar? Bom, primeiro a gente tem que saber quanto de calor que tem que ser retirado dessa água. Então, eu tenho que retirar calor suficiente para ela sair de 20 graus Celsius e chegar a 0 graus Celsius. E, no máximo essa quantidade de calor, porque se eu retirar mais, ela começa a virar gelo. Não queremos que ela vire gelo. Então, primeiro eu tenho que saber qual é essa quantidade de calor. Se tem variação de temperatura, então é calor sensível, Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde M é massa, C é calor específico, ΔT é variação de temperatura, que é a quantidade de calor. Muito bem, então vamos lá. Massa, 500 gramas de água. C, vale 1, que é a nossa energia ali responsável para mudar a temperatura em 1 grau Celsius, temperatura de 1 grama do nosso material, chamado de calor específico. Variação de temperatura é uma temperatura menos a outra, nesse caso aí 20 menos 0. Professor, por que você não colocou 0 menos 20? A rigor deveria ter colocado 0 menos 20. Aí o valor ia ficar negativo. Fica negativo porque é um calor que está sendo retirado do nosso material e não um calor que está sendo inserido no material. Como eu quis trabalhar aqui com o valor positivo e era 0 ali, então eu só inverti os dois para o valor ficar positivo, tá bom? Mas a rigor, 0 menos 20. Isso vai ser a mesma coisa aqui. 500 vezes 1 é 500, 20 menos 0 é 20. Então, 500 vezes 20, sabemos que então que precisaremos retirar 10
10.000 calorias desse nosso material. 10.000 calorias. Bom, acontece que a cada minuto o congelador, na verdade, retira 250 calorias. Então, quantos minutos ele vai ter que operar? Retirou 250 em 1 minuto. Mais 1 minuto, retirou mais 250. Mais 1 minuto, mais 250. Mais 1 minuto, mais 250. Quantos minutos até ele chegar em 10.000? Só você dividir uma coisa pela outra. 10.000 dividido por 250 dá 40, ou seja, o tempo máximo que essa pessoa tem que tirar essa garrafinha do congelador para não congelar é de 40 minutos. Muito bem, alternativa letra C. Que bom que você acertou essa. Você estava mais tranquila, né, para você conseguir acertar. Muito bem. Vamos lá, tem mais uma aqui, um gráfico, algumas coisas para a gente analisar. Vamos lá, vamos juntos. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo termodinâmico descrito pelo diagrama PV, pressão em função do volume, ilustrado na figura abaixo. A temperatura do gás no ponto A vale TA 50 Kelvin e a temperatura do gás no ponto B vale TB igual a 200 Kelvin. Considerando o processo termodinâmico ilustrado na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente, em negrito e maiúsculo, o volume do gás no ponto B. Então ele quer saber qual é o volume do gás no ponto B. Observe que na nossa vertical nós temos ali a pressão em quilopascal, ou seja, unidades de 1000 pascal. Então quando você vê ali 20, na verdade é 20.000 pascal. 15, na verdade é 15.000 pascal. 10, na verdade 10.000 pascal, assim sucessivamente. E lá embaixo, no eixo horizontal, nós temos o volume expresso em metros cúbicos. Observe então que no estado A, nós sabemos a pressão? Sabemos a pressão, é 10.000 pascal. Sabemos o volume? Sabemos o volume, é 50 metros cúbicos. Sabemos a temperatura? Sabemos a temperatura, ele disse lá em cima que era 50 Kelvin. Então conhecemos o estado A desse gás. No estado B, nós temos pressão? Temos pressão, 20.000 pascal. Temos volume? Não temos volume, queremos descobrir esse volume. E sabemos a temperatura, que é de 200 Kelvin. Para isso, nós vamos utilizar aqui a Lei Geral dos Gases. Ela diz que pressão vezes volume dividido por temperatura é sempre constante para um mesmo gás. Então, se eu pego ali ao estado A desse gás e multiplico a pressão dele vezes o volume e o resultado eu divido pela temperatura, isso tem que dar exatamente a mesma coisa no estado B. Se eu pegar a pressão no estado B, multiplicar pelo volume no estado B, dividir pela temperatura no estado B, tem que dar o mesmo resultado que deu no anterior. Isso é a Lei Geral dos Gases. Então, já que é assim, só a gente substituir os valores e encontrar qual é o volume. Pressão no estado 1, 10 kPa. Então, coloquei ali 10 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é a mesma coisa que 1000, né? Vezes volume no estado A, 50 metros cúbicos. Dividido pela temperatura, 50 Kelvin. Pressão no estado 2, 20. 1000, então coloquei ali o 10 a terceira. Vezes volume de B, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Dividido pela temperatura no estado 2, que é de 200 Kelvin. Aquele 200 está dividindo, vai passar lá para cima multiplicando. E o 20 vezes 10 a terceira, que está multiplicando o volume B, passa dividindo para o outro lado, de maneira que a nossa equação vai ficar assim, ó. Isolei ali o volume em B. Aí você tem 50 em cima, 50 embaixo, tchan e tchan, né? Você corta os dois. 10 a terceira em cima, 10 a terceira embaixo, você pode cortar os dois também. Vai sobrar só isso aqui, ó. 200 vezes 10 em cima e 20 embaixo. 200 vezes 10 você sabe que é 2.000 e 2.000 dividido por 20, 100. Ou seja, o volume do nosso gás no estado B é de 100 metros cúbicos. Olha só que tranquilinho, né? A gente conseguir resolver isso aqui. Muito bem, eu espero que esse encontro tenha sido bastante proveitoso para você, que você consiga ter tirado suas dúvidas, aprendido bastante. Você pode sempre voltar aqui e assistir novamente, você pode mandar suas dúvidas, você pode interagir com a gente no Instagram. Vai ser muito legal receber toda essa interação de vocês. Eu vou ficando por aqui, desejo para vocês bons estudos, sucesso aí em tudo isso que vocês estão tentando fazer, em todas as avaliações, todas as provas e, claro, no aprendizado, que é o principal de tudo, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima, tchau! Muito bem, física já foi. Mandaram bem, mandaram bem. Dá para melhorar sempre, mas mandaram muito bem. Vamos então para a nossa segunda aula desta live. Já fomos de física, vamos para química agora. Pega lá teu simuladinho de química, bora corrigir, tirar as dúvidas e aprender muito bem. Falando em química, professora Dani, vem para cá porque o palco é seu e rodou vinheta.
E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um dia do Chave do Enem e hoje, Ciências da Natureza, e eu, a professora Daniele, vou trabalhar a componente de Química com vocês. Bom, o tema, né, não mudou muita coisa ali do nosso primeiro até esse, tá? Por quê? Porque são assuntos ali que aparecem com uma certa frequência. Então, nós temos cálculo estequiométrico e estudo das soluções. Então, são 5 exercícios selecionados dos Enems anteriores que envolvem esses dois temas, ok? Então, bora lá. Lembrando que a ordem, né, das questões, enfim, eu coloquei aqui no slide, mas você fica tranquilo, procurando seu material, depois confira seus cálculos com o meu, né? Às vezes, na hora de colocar aqui, a gente troca alguma coisa, mas eu acho que esse não, acho que esse foi tranquilo. Então, olha só, como o enunciado é muito grande, eu dividi, certo? Então, eu coloquei ali as alternativas na lateral, mas vamos lá. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, FeS2, que em contato com o oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa ferruginosa. Então, eu tenho a presença ali de uma solução com ferrugem, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química. Então, drenagem ácida, por que ela recebe esse nome? Tá? Se eu estou só misturando ali ferro, oxigênio e água. Porque um produto dessa reação entre a pirita, o oxigênio e a água, além da solução aquosa, né, com a presença da ferrugem, eu tenho também a formação do ácido sulfúrico. Então, por isso que ela recebe o nome de drenagem ácida. Continuando. Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas para cada litro, o pH alcança valores menores que 1. Então, imagina, extremamente ácida, né? Menor que 1. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, né, que tem o carbonato de cálcio. Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza igual a 50% em massa foi disponibilizada para o tratamento. Então, reparem que o texto ele começa falando de uma coisa, né? Falando ali da reação da pirita com oxigênio, que vai formar essa drenagem ácida. Mas agora, o que o exercício quer? Ele volta o foco para o ácido. Ele quer saber qual é a massa de calcário, né? Que contém o carbonato de cálcio em gramas, né? Então, ó, bem importante isso aqui. Em gramas, necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas. Então, eu quero neutralizar 1 litro, ok, desse ácido. Em seu estado crítico, ou seja, quando o pH ali é igual a 1, que eu tenho uma certa concentração. Sabendo que as massas molares, então ele aqui já foi bem bonzinho, ele nem está fazendo isso, né? Ele já está fornecendo ali boa parte das massas molares. Massa molar do carbonato de cálcio e do ácido sulfúrico são iguais a 100 gramas por mol para o carbonato de cálcio e 98 gramas por mol para o ácido sulfúrico, respectivamente. Tá? Então, qual é a massa? Quanto eu vou ter que colocar de calcário para conseguir neutralizar esse ácido formado? Então, primeira coisa, é montar a equação. Ele te deu uma equação, mas ele não te deu a equação que ele quer. Ele deu a equação para formar, para chegar no ácido. Mas agora a equação da neutralização ele não forneceu. Então, eu tenho um sal, carbonato de cálcio, com o ácido. Eu vou formar o sulfato de cálcio e o ácido carbônico, né? Que na verdade ele vai se degradar facilmente, rapidamente, em água e CO2. Então, nessa reação de neutralização, eu vou ter a formação de um novo sal, água e dióxido de carbono. Ok? E aí você faz o balanceamento, monta a equação, faz o balanceamento. Eu já coloquei a equação balanceada. Então, qual é a relação aqui que eu tenho do carbonato de cálcio, para o ácido sulfúrico? Então, para neutralizar, né, para reagir ali 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou precisar, né, vou reagir ali 1 mol do ácido sulfúrico. Então, essa é a minha relação. No entanto,
ele não quer trabalhar com mol, ele quer trabalhar com gramas, com massa, que eu consigo ele pesar numa balança convencional tranquilamente. Então ele vai fazer, eu vou fazer essa conversão do mol para massa, usando a massa molar. 1 mol do carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. 1 mol do ácido sulfúrico, 98. Então fiz a substituição, não precisou multiplicar por nada, porque é 1 mol 1 para 1. Só que o que ele fala, ó, e essa parte é importante, que na solução crítica, em 1 litro dessa solução crítica, porque é 9,8 gramas para cada litro do ácido, então realmente é o volume que ele quer descobrir, ele sabe que ele tem 9,8 gramas desse ácido, certo? Então, em 1 litro, ele tem 9,8 gramas do ácido. Se ele tem 9,8 gramas do ácido, quanto ele vai precisar de carbonato de cálcio? E aí eu faço a regra de 3 ou eu vou pela proporção, ou enfim, né? Então, o que aconteceu de 98 para 9,8? Eu dividi por 10. Então, eu vou pegar 100 e dividir por 10. E quando eu dividir por 10, 100 por 10, eu vou ter, então, que eu vou precisar de 10 gramas, né, de carbonato de cálcio. Mas, aí que vem o pulo da questão. Lembrando, né, a questão, ela não para por aqui. As questões, elas querem mais, ela quer um pouquinho mais de você. Porque essa é a quantidade, ó, presta atenção, essa é a quantidade que eu vou precisar de carbonato de cálcio para neutralizar os 9,8 gramas do ácido sulfúrico. É essa quantidade que eu vou precisar até lá. No entanto, no enunciado, o exercício faz uma ênfase, ó, o rendimento do calcário é 50%. Quer dizer que de tudo que eu colocar de calcário, 50% vai reagir só, o restante não. Então, na verdade, para eu conseguir colocar, né, para eu conseguir que 10 gramas reajam com ácido, eu tenho que colocar o dobro, porque 50% é metade. Então, se eu quero ter metade de rendimento, eu tenho que colocar o dobro. E aí eu vou multiplicar por 2. E aí, agora sim, ele quer saber a quantidade de calcário que contém o carbonato de cálcio que ele tem que adicionar. Só que o rendimento dessa reação é de 50%. Então, a quantidade que vai reagir são as 10 gramas. Mas o que ele precisa colocar para reagir, ele precisa colocar mais, já que o rendimento é só metade, só 50%. Certo? E aí, olhando, ó, tá vendo que tem a letra C ali com 10, então cuidado. Mas a gente vai assinalar a letra, T, porque eu preciso colocar 20 gramas do calcário para que 10, né, já que o rendimento é de 50%, para que 10 gramas de fato reajam e neutralizem aquela quantidade de ácido por litro na situação crítica. Beleza? Então, olha só, não é um exercício complicado. Mas, se você não, né, destacar ali os pontos importantes, você pode ser levado ao erro. Então, nesse caso, a pureza ali, o rendimento, né, essa pureza quer dizer que de tudo que eu tenho, só 50% de fato vai ser o carbonato de cálcio. Vai participar da reação. Então, se eu quero 10 gramas, eu tenho que colocar o dobro, porque do que eu colocar, só metade vai reagir. Beleza? Próxima questão, mesma coisa, ó. Reparem que esses enunciados de cálculo estequiométrico, eles são extensos, né? Por isso que o ideal é você ir grifando, circulando as informações que são importantes. Porque imagina, você lê, aí chega lá na questão, nossa, esqueci, vou voltar, né? Se você destaca as informações importantes, você vai precisar voltar ali, talvez naquele ponto, naquele intervalo ali, só para relembrar, ok? Então, esse daqui fala assim: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado a buscas e desenvolvimentos de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas, por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, então o dióxido de carbono, que tem massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, tanto o carro a combustão quanto o carro elétrico. Tanto o carro que vai queimar o combustível, tanto o carro que vai usar ali energia elétrica, mas que também vai liberar um pouquinho ali de CO2.
Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 4,6 gramas por mol, emite uma média de 2,6 mols de dióxido de carbono por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro ele emite uma média de 2,6 mols de CO2. Enquanto que os elétricos eles emitem o equivalente a 0,45 mols de dióxido de carbono, CO2, por quilômetro rodado. Olha a diferença, 2,6 do etanol para 0,45 do elétrico. Considerando as emissões na geração e na transmissão da eletricidade, a reação química da combustão do etanol pode ser representada pela equação química a seguir, ok? Então, aqui tem a equação, já está balanceada, você tem o C2H5OH, que é o etanol, mais a quantidade de mols, né, do oxigênio para formar CO2 e água, tá? Então, a relação aí de etanol para CO2. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto. Então, agora eles não vão analisar por quilômetro, vai ser a cada, né, por um percurso de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas, então, ó, quanto de etanol eu vou economizar em quilogramas com o uso de um veículo elétrico nesse trajeto, né? E é mais próximo dele, né? A quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas com o uso de veículos elétricos nesse trajeto é mais próxima dele. Então, ele quer saber quanto que eu vou economizar de etanol. Então, o que eu vou fazer primeiro? Bom, primeiro eu tenho que fazer ali, né? Tenho que pegar as minhas informações. Vou lá no meu caderninho. O etanol, ele vai gastar ali 2,6 mols para cada quilômetro, enquanto que o elétrico vai gastar ali 0,45 mol para cada, né, vai produzir, 0,45 mol de CO2 para cada quilômetro rodado. Então, se eu quero a economia, eu quero saber quanto eu vou deixar de emitir, né, de CO2, de produzir, se eu usar o carro elétrico. Então, eu vou pegar 2,6 e tirar 0,45. E aí a economia, né, o que ele vai deixar de emitir é essa diferença de 2,15 mol de dióxido de carbono para cada quilômetro rodado. Então, essa é a quantidade em mols de CO2 que ele vai deixar de emitir se ele sair de um carro de combustão, né, de etanol e for para um carro elétrico. Só que o que acontece? Esse 2,15 mol é para cada quilômetro. Só que o percurso que eles vão fazer, o cálculo que eles vão analisar é de 1.000 quilômetros. Então, quantos mols, né, eu vou produzir ali, eu vou deixar de produzir nesses 1.000 quilômetros se eu optar em fazer o trajeto pelo carro elétrico? Então, vou economizar ali, vou deixar de emitir 2.150 mols de CO2. Mas não é isso que o exercício quer. Ele quer saber quanto, que economia isso vai trazer. Quanto de etanol eu vou deixar de usar, tá? Então, vamos lá. Se eu sei a quantidade que ele deixou de emitir, o que eu tenho? Eu tenho a equação do etanol que o exercício forneceu. Eu sei que 1 mol do etanol produz 2 mols de dióxido de carbono. Se eu deixar de emitir 2,50 mols de CO2, isso equivale a quantos mols de etanol, certo? Então, se 1 mol produz 2 de CO2, quantos mols de etanol eu vou precisar ali para 2.150 mols de CO2? Já que eu teoricamente produziria aquilo, mas vou deixar de produzir. Então, fazendo a nossa regrinha de 3, eu vou ter ali que a quantidade de mols de etanol que eu vou precisar, né, que eu vou economizar, é de 1.075 mols de etanol. Então, essa é a economia que eu vou ter se eu fizer o trajeto de 1.000 quilômetros num carro elétrico. Eu vou deixar de consumir 1.075 mols de etanol. Só que 1.075 mols de etanol fica um pouco, né, distante da nossa realidade. Então, o que o exercício quer? Ele quer que você transforme em uma unidade mais fácil, né, para a gente compreender. Então, para isso, ele deu a massa molar do etanol. 1 mol, né, uma porção de etanol, equivale a 46 gramas. Como ele vai deixar de produzir 1.076 mols, ele vai deixar de produzir quantos gramas? Z, no caso, né? Z. E aí eu posso fazer pela proporção, a regrinha de 13, e vou chegar que ele vai deixar de consumir
49.500 gramas de etanol. Mas como o exercício quer em quilogramas, eu vou fazer o quê? Vou pegar isso aqui, vou dividir por 1.000. E aí eu vou ter que, na verdade, eu vou ter uma economia, eu vou deixar, né, de consumir 49,5 quilogramas, que é aproximadamente 50 quilogramas de etanol. Então, olha a economia que ele vai fazer, olha a quantidade de etanol que ele vai deixar de comprar, né, se ele fizer a troca ali do etanol, da questão do combustível etanol para o carro elétrico. Então, vou olhar lá, a letra A tem exatos 50 quilogramas, né, representa aí a quantidade que ele vai economizar. Beleza? Complexo, mas dá para fazer, ok? O próximo já vai ali um pouquinho para as soluções. Então, agora a gente já sai do cálculo estequiométrico e vai para as soluções. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos, de lente de contato. Sua concentração é de 0,9 ou 0,90% em massa. E a densidade é igual a 1 grama por ml, tá? Qual é a massa do cloreto de sódio em gramas, ok? Deverá ser adicionado, perdão, a garganta tá secando e aí agora eu vou fazendo umas pausas, mas bora lá. Qual é a massa de NaCl em gramas? Deverá ser adicionado a água para preparar uma solução ali de 500 ml, tá? Então, qual a massa de NaCl que eu vou preparar ali para 500 ml desse soro? Que tem essas condições, essa concentração. Então, nesse caso, eu tenho uma concentração de 0,9 ou 90%. Quando aparece essa porcentagem e fala da concentração, eu estou trabalhando com o título, com uma relação de massa-massa, porque ele falou uma concentração de massa, né? Então, uma relação massa-massa. Eu tenho a densidade, que é 1 grama por ml. Tenho o volume da solução que eu quero preparar, de 0,5, né, de 500 ml. Aí, como eu estou trabalhando com concentração, lembra? Eu tenho que transformar o volume em litros. E depois, ele quer saber qual é a massa que eu vou precisar, quanto eu vou precisar colocar de NaCl para chegar numa solução com essa concentração. Então, a primeira coisa que você vai fazer é resolver esse título, é tirar essa informação. O título vai ser a massa, né, a quantidade lá que você tem, a concentração em massa, em porcentagem, dividido por 100. Né, porque por 100, 90, 0,9 por 100%. Eu deixei a porcentagem ali só para a gente, né, entender. E aí, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter que o título, ele vai ser 0,009, ok? Título não tem unidade. Se eu fizer o título vezes a densidade, eu vou ter uma concentração em gramas por litro. Lembrando que eu quero uma concentração em gramas por litro. A densidade é grama por ml. Então, o que eu vou fazer? Para transformar ml em litro, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1.000. Então, eu vou colocar o título que não tem unidade, vou colocar 1, que é a densidade, né, gramas por ml, e vou multiplicar por 1.000, porque eu quero para 1.000 litros. Perdão, para 1 litro. Acontece, gente, passa assim mesmo. Então, 1 ml, né, 1.000 ml é 1 litro. Por isso que eu vou multiplicar por 1.000. E aí eu vou ter a concentração de 9 gramas para cada litro. Só que o que ele quer? Ele não quer a concentração, ele quer a massa. Quanto de sal ele precisa para formar essa solução, para chegar nessa concentração. Então, a concentração é uma relação de massa do soluto por volume da solução. Ou eu posso usar a regra de 3. E aí eu coloquei os dois. E fica a seu critério. O que for mais confortável para você. Eu não vou usar a fórmula, tá? Eu vou usar a relação. Se eu tenho 0,9 gramas de NaCl, de cloreto de sódio, para 1 litro, porque essa é a concentração que eu cheguei, usando a informação de massa, de título, de densidade, e eu quero preparar uma solução de meio litro, de 500 ml, quanto eu vou precisar colocar de cloreto de sódio? Entendeu? Então, você pode jogar na fórmula, você vai substituir a concentração, vai substituir o volume, vai achar a massa, ou você monta uma regrinha de 13, ou vai pela proporção. E aí, o que aconteceu? De 1 litro para meio litro,
eu tive o quê? Uma diminuição pela metade, então eu dividi por 2. Consequentemente, o que aconteceu com a massa do NaCl? Vou ter que dividir por 2 também, porque é proporcional. Então, nesse caso, 9 dividido por 2 dá 4,5 gramas de NaCl. Então, olha só, repare, né, que o exercício, ele te fornece essa concentração em porcentagem, nessa relação de massa-massa do título. Você faz essa divisão da massa, da concentração em porcentagem pelo 100%, certo? E aí você multiplica usando a fórmula ali do título vezes a densidade é igual à concentração. E depois você vai encontrar, então, a quantidade, a massa de NaCl, que é 4,5. E aí, voltando para a nossa questão, então, é a letra C. Tudo bem? Bem tranquila, tirando a parte ali da concentração de 0,9%, que eu acho que talvez, né? Não sei. Às vezes não. Talvez deu uma confusãozinha ali, deu uma travadinha. Mas é uma relação ali que quanto mais vocês forem praticando, vai ficando tranquilo. Na nossa quarta questão, nós temos a molécula da cafeína. A cafeína é um alcaloide idêntico, né, identificado ali como 1,3,7 trimetil xantina. Enfim, eu tenho um problema ali, eu travo a língua. De massa molar igual a 194 gramas por mol. Então, eu não preciso fazer nada, porque ele já me deu a massa molar dessa molécula aqui, que eu não sei o que tem. Enfim, já está aqui, a massa molar, já não preciso me preocupar com isso. Cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 miligramas de cafeína. Então, uma xícara de café, média, 80 miligramas de cafeína. Ok, cafeína, massa molar, 194 gramas por mol. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml, então uma média de 80 miligramas para cada xícara, e essa xícara tem um volume de 200 ml de café, né, que vai ter o café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de. Então, ele quer saber a concentração, a molaridade, concentração em quantidade de matéria, molaridade, concentração molar, né? Que é essa relação de mol por litro. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu separei aqui, né? Então, as informações. Cafeína, massa molar, 194 gramas por mol. Uma xícara de café tem aproximadamente 80 miligramas de cafeína. Já fiz a conversão, já que eu vou trabalhar com mol, vou ter que trabalhar com massa molar, gramas. Então, já fiz a relação ali, né? Então, dá 0,08 gramas de cafeína num volume ali de 0,2, né, litros, que são os 200 ml de uma xícara. E qual é a molaridade? Qual é essa concentração molar? Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Posso fazer de duas formas, e aí eu coloquei as duas fórmulas aqui também. Molaridade é uma relação de número de mols por volume. Ou, o que é o número de mols, né? Número de mols, como que eu determino? É quando eu faço a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, na fórmula seguinte, eu fiz a substituição. Em vez de colocar N1, que é o número de mols do soluto, eu fiz a relação em que M1 é a massa do soluto e o M maiúsculo, né, é a massa molar do soluto, no caso da cafeína. Porque o número de mols é uma relação de massa pela massa molar. Então, eu fiz a substituição. Vezes o volume da solução. Fazendo essa interpretação, fazendo essa adaptação na fórmula, batata, ó, só substituir ali que você já vai ter, né, a relação. Opa, a massa é 0,08 gramas, né, de cafeína, a massa molar da cafeína é 194 gramas para cada mol e o volume da xícara é de 0,2 litros. Multiplico 194 por 0,2, dá 38,8. E pego 0,08 e divido por 38,8, que vai me dar ali uma molaridade, uma concentração molar de 2,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas nenhuma das respostas tem anotação científica. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar. Então, eu vou acrescentar ali 3 zeros, ok? Antes do 2. Ou 3 casas, né? Antes da vírgula.
Então, eu vou ter ali uma concentração molar de 0,002 mol por litro. Então, esse é o meu resultado, essa é a quantidade, né, a concentração que eu vou ter dessa substância em uma xícara de 200 ml. E aí, a resposta que contém a alternativa é a letra B. Tudo bem? Essa questão eu acho que ela é tranquila, né? Ela só tem essa relação de mol, mas na hora que você entende que você pode fazer a adaptação da fórmula, já vai, né? Ela já sai, né, de forma mais rápida. Bom, essa daqui também solução. Então, ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de só uma fase, prepara-se uma solução. Então, ele vai descrever como que é uma solução, né? Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente, por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir, né, ilustra essa situação. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Sacarose, açúcar, massa molar, 342 gramas para cada mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final? Ok? Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, quanto que eu vou ter? Qual que vai ser a concentração de açúcar ali naquele recipiente? Tá? Então, são algumas informações importantes. Vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho a massa molar da sacarose. Preciso da fórmula? Não preciso. Tenho a massa molar, tenho a massa e é isso que importa, tá? Então, já é, né, meio caminho ali para nós. Usou de sacarose. Então, quanto que ele colocou lá naquela xícara? 3,42 gramas. Qual é o volume, né? 50 ml. E aí, transformando em litros, 0,05 litros. Qual que é a massa molar? A massa em quantidade de matéria, a concentração molar. Então, novamente, para achar a concentração molar, eu tenho que fazer o número de mols dividido pelo volume. Mas eu não tenho número de mols. Posso fazer? Achar a regra de 3, achar a quantidade de mols, que eu tenho 3,42 gramas? Pode, não tem problema, mas eu também posso encurtar o processo. Se eu fizer a relação de novo, em que eu vou usar a massa da sacarose dividido pela massa molar e vezes o volume da solução que eu estou analisando em questão. De novo, massa do soluto da sacarose que você usou, 3,42 gramas. Massa molar do soluto da sacarose, ele me deu 3,42 gramas para cada mol. E aí, de novo, faço a substituição, né? Vou fazer lá 3,42, que é a massa que ele utilizou, dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Fazendo a multiplicação do 342 por 0,05, eu vou ter 17,1. Fazendo a divisão de 3,42 por 17,1, então eu vou ter ali uma concentração em quantidade de matéria de 0,2 mols por litro. Então, a cada litro daquela solução, eu vou ter 0,2 mols de sacarose. Então, olhando ali, nós temos a letra P de bola, ok? Dúvidas, pessoal? Reparem que esses exercícios, eles são, né, cansativos, principalmente do cálculo estequiométrico, são extensos. Mas, se você tirar todas as informações, vai dar tudo certo, beleza? Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Galera, olha, tô orgulhoso dos resultados. Tá ficando bom, tá ficando muito bom o resultado de vocês, hein? Preparatória para isso mesmo, para chegar lá na prova prática, na prova verdadeira, você ir com calma, com tranquilidade. Falando em tranquilidade, vamos fechar então nossa live de hoje com biologia. Com biologia, pega o teu caderno de biologia, senta aí, porque o professor Júnior já está entrando no palco. Professor, é contigo e rodou a vinheta.
Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, Ciência da Natureza, Química, Física e Biologia e claro, a melhor disciplina é Biologia. E você que está aí já fez o simulado essa semana e hoje a gente está aqui para corrigir, ver questão por questão, linha por linha, ver onde errou, se foi bobeira, se não foi, se estava sabendo, não estava. Eu sempre comento que a melhor forma de aprender é quando você acaba errando, que daí fixa aquilo na cabeça e você não esquece mais. Lembrando que esse é o segundo Chave do Enem, a gente tem muito Chave do Enem ainda no decorrer desse ano, espero que você aproveite bem a aula de hoje, beleza? 5 questões que você fez durante a semana e são essas 5 que a gente vai revisar agora, tá bom? Vamos lá então, Ciência da Natureza, Biologia, a melhor disciplina do planeta. E vamos começar aqui, tá lá, primeira questão, ó. Os insetos reúnem o maior número de espécies animais conhecidas, sendo os últimos invertebrados adaptados a voar. Esses animais exercem importantes papéis ecológicos que são benéficos para o ecossistema, como, por exemplo, a polinização. Entretanto, muitas espécies são vetores de doença. A alternativa que apresenta apenas doenças transmitidas por inseto é... Beleza? Então, olha só que interessante aqui. Nós temos aqui 5 alternativas, com cada alternativa com 2 doenças, certo? E você tem que descobrir qual dessas alternativas que as 2 doenças, o vetor, quem é o vetor? É quem está carregando o vírus, quem está carregando a bactéria, quem está carregando o protozoário para poder infectar você. Então, toda vez que você vê falando que o indivíduo ele transmite, ele é um vetor da doença. O agente etiológico é o camarada que é a doença. Por exemplo, a toxoplasmose, por exemplo, é o agente etiológico, né? O Toxoplasma gondii é o agente etiológico da toxoplasmose, né? Daquela doença que é mais conhecida, porque é transmitida pelas fezes do gato e tal, embora seja transmitida por várias formas, por água, até por peixes hoje em dia a gente tem. Mas é o agente etiológico. O vetor é o indivíduo que leva a doença até o indivíduo, tá? Ou que ele até mesmo possa maturar a doença para daí acabar sendo eliminado depois, tá? Maturar, perdão, o indivíduo para causar a doença, beleza? Então vamos lá, ó. A alternativa que apresenta apenas doenças transmitidas por insetos é letra A, coqueluche e febre amarela. Gente, a coqueluche é transmitida por bactéria, tá? E vem por gotículas de água, pelo ar e tal, embora seja mais raro hoje em dia, graças a Deus, mas transmitido por bactéria. A outra aqui, que é a febre amarela, ela é um vírus, que ela é transmitida por um inseto, que é o Aedes aegypti, tá? Aquele mesmo que causa dengue. Então, as duas aqui, uma é bactéria, gotículas de água, e a outra, sim, seria por inseto. Já descartamos ela. A letra B. Bom, dengue a gente sabe que é um vírus que é transmitido por um inseto. E a febre maculosa? A febre maculosa é uma bactéria, tá? Então, ela não vai ser transmitida por um inseto. A febre maculosa, em muitos casos, ela é transmitida por um aracnídeo, que seria o carrapato, tá? Alguns tipos de carrapato. Então, ele não é inseto, ele é um aracnídeo, tá? Então, já descartamos também. Letra C, a cólera. A cólera é bacteriana e você adquire ela, por exemplo, por uma água poluída, por um vegetal que foi lavado, mal lavado, né? Então você não tem um vetor que vai transmitir isso para você. E a dengue a gente já sabe que é por inseto. Letra D, febre amarela e febre maculosa. Acho que a amiga já respondeu ali em cima, né? Febre amarela é um vírus, é transmitido por um inseto, ok. E a febre maculosa, bactéria e por um aracnídeo, tá bom? E a letra E, pô, já descartamos todas, né? Tá aqui, ó, febre amarela é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e a malária também é transmitida por um inseto chamado de Anopheles. Então, ambas têm os vetores de inseto, então, letra E. Esse é um tipo de questão
que ela parece pequenininha, inofensiva, bonitinha, mas você entende que você precisa saber muita coisa de parasitose para saber o que ela consegue passar para você, entendeu? Então, é uma questão complicadinha. Então, anote aí o que é vetor, sempre que você estiver estudando algum tipo de parasitose, veja quem é o agente etiológico, anote quem é o vetor, né? Anote qual é a doença, tá? Então isso é importante para você, beleza? Se acertou, e claro, sem chutar, né? Se você acertou, você sabia, estudou, meu, você mandou muito bem, porque essa questão, ela tá num nível difícil quando eu escolhi ela lá, beleza? Vamos lá, vamos para a segunda. Analise a fotomicroscopia que apresenta um paramécio, protozoário de água doce de grupo dos ciliados. Então, esse protozoário, ele é um ciliófaro. Dentro dos protozoários, nós temos vários que causam doença. Então, você tem a amebíase, a giardíase, a leishmaniose, que causa feridas na pele, no intestino, você tem a toxoplasmose, a malária. Mas esse camaradinho aqui, ele é muito gente boa, porque dentro dos protozoários, ele é o único que não causa doença. Então ele é vida livre, ele está seguindo ali a vida dele, com os cílios ali de boa, bem tranquilão, tá? Olha só que pergunta ali, ó. A presença do vacúolo contrátil, que é o que está com a flecha ali, está relacionada a um mecanismo biológico de quê? Bom, vamos para a explicação. Olha só aqui, aqui eu tenho a anatomia de uma euglena, tá? A euglena é do mesmo grupo ali dos protozoários, tá? Olha só a euglena que interessante. Você está vendo que ela tem várias estruturas aqui. Tem duas que eu quero chamar a tua atenção, que são as mais legais. A primeira dela é um estigma. Tá vendo ali que está escrito estigma lá em cima? Esse estigma, gente, ele é muito legal, que ele é fotossensível. Então é assim, ela tá lá nadando, certo? Se ela ficar muito no fundo da água, a luz diminui. Porque, por exemplo, você tem a água meio azulada pelo sedimento que tem. Quanto mais fundo você for no mar, por exemplo, no rio, seja onde for, mais escuro vai ficando. Então, ela tem esse estigma exatamente porque, se ela for muito fundo, ela, opa, não vou conseguir fazer a fotossíntese. Ela faz o quê? Ela volta para poder realizar. Legal, né? E o nosso camaradinha vacúolo contrátil, para que ele serve? É assim, gente, o paramécio, a euglena, entre outros indivíduos, toda vez que cair em prova falando de vacúolo contrátil, o que a questão vai pedir? Essa daqui não pediu, mas a maioria das questões vai pedir o seguinte. Peraí, ó, vacúolo contrátil, esse indivíduo vive em água doce ou água salgada? Cara, sempre vão perguntar isso para você. Gente, todo indivíduo tem vacúolo contrátil, ele vive em água doce. Tem um nome chique para isso, tá? Ele é dulcícola, tá? Então ele é de água doce. O que acontece? Como ele tem, dentro dele tem carboidratos, proteínas, sais e tudo mais, ele é mais concentrado. O que acontece? A água doce, que é hipotônica, ela começa a entrar no paramécio ou na euglena e tal, começa a entrar. Isso faz com que ele fique túrgido, cheio d'água. Se continuar a água entrar, o que vai acontecer? Ele vai estourar e vai morrer. Então, para que serve o vacúolo contrátil? Ele pega, contrai e manda a água dentro dele para fora. Então ele realiza um equilíbrio osmótico, ele realiza um controle da quantidade de água dentro dele. Ó, se você não está lembrando, vou lembrar um conteúdo do primeiro ano que você vai lembrar. Lembra desses meios, ó, hipertônico, isotônico e hipotônico? Lembra disso? Quando o meio, onde está uma célula, uma espécie, tem muita concentração de algum determinado produto, o que vai acontecer? É mais concentrado fora do que dentro. A água, então, ela vai sair do indivíduo e vai murchar. Exemplo, quando você chega num buffet de restaurante, as saladas, geralmente, elas não são temperadas. Porque se você colocar ali
sal, azeite, limão, você aumenta a concentração de fora. Aí o que a salada faz? Ela murcha porque ela perde água para o meio. Agora, o meio isotônico é quando dentro e fora da célula está igual. Por isso, quando você, por exemplo, está desidratado, você vai lá, toma um isotônico, Gatorade, Powerade, alguma coisa assim, você faz o quê? Você manda um líquido que ele tem a mesma concentração do seu sangue. E aí fica tudo certo. Agora, um meio hipotônico seria um meio onde você não tem muita concentração fora, mas tem dentro. Então, a água começa a entrar para tentar regular um pouquinho o gradiente de concentração. No caso das nossas células, por exemplo, células humanas, se elas tiverem um meio hipotônico, entrar muita água, o que vai acontecer? As células do sangue, por exemplo, elas vão estourar e você perde células do sangue, isso não é bom? Então, é isso que acontece diferenciado no paramécio. Ele simplesmente contrai o vacúolo contrátil, manda a água fora e continua a vida dele linda e bela. Então, olha lá. Qual é a alternativa, então? Primeiro, fagocitose de partículas alimentares? Não, ele não faz isso aí. B, diapedese por meio de pseudópodes. Pseudópodes seria, no caso, por exemplo, a ameba, que ela não tem uma forma de se locomover, então ela se locomove pelo citoplasma dela, tá? Ele tem cílios, então ele não tem isso aí. Letra C, digestão intracelular por meio dos lisossomos. Então, esse vacúolo contrátil, ele vai pegar alimento e botar dentro. É isso que vai acontecer? Não, não vai acontecer isso aí, tá? Que seria a mesma coisa que a fagocitose e descartamos. Letra D, eliminação do excesso de água intracelular. Tá aí, ó. É exatamente essa a resposta. Então, ele vive em água doce, a água vai entrar em grande quantidade para ele não estourar, pega o vacúolo contrátil, manda a água fora. Beleza? Fácil de lembrar. A água doce é esses benditos que tem vacúolo contrátil. Fechou? Vamos para a próxima. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para altos níveis de resistência em bactérias que causam infecção generalizada. Infecção generalizada, gente, você pode ver em questões, ou até mesmo um médico falando para você, um enfermeiro, com a palavra sepse, tá? Sepse, S-E-P-S-E, sepse. A sepse é quando você tem uma infecção generalizada. Então, se em algum momento você ouvir falar, você está assistindo uma série médica, eles falam, não, ele teve sepse, significa que teve uma infecção generalizada. Então, bactérias infectaram todo o organismo do indivíduo. E para o aumento da resistência a tratamentos de várias bactérias que causam infecções comuns entre a população, a resistência de micro-organismos aos antibióticos é uma das maiores ameaças à saúde global atualmente. O problema está associado diretamente ao uso excessivo e incorreto dos antibióticos disponíveis. O aumento no número de bactérias resistentes aos medicamentos, chamadas popularmente de superbactérias, coloca em risco a saúde de humanos e de animais em todo o mundo. Então, aqui está perguntando o seguinte, ó. A partir dessa matéria, assinale a única opção incorreta. Vou voltar aqui, ó. Gente, é o seguinte, você sabe que antibiótico serve para matar bactéria ou controlar o crescimento dela, certo? E é assim, o antibiótico, ele deve ser ingerido, deve ser aplicado em casos dos quais sejam identificados a doença bacteriana e não simplesmente tomar porque você acha que é. Presta atenção no seguinte, tá? Você vai, por exemplo, ao médico com gripe ou resfriado. Qual a diferença da gripe para o resfriado? A gripe causa febre, o resfriado não. Então você chega lá, o médico fala para você assim, olha, então vamos tomar esse medicamento e tal, e vamos tomar antibiótico. Aí você fala, mas peraí, antibiótico?
por que eu vou tomar antibiótico sendo que eu estou com uma doença viral? O antibiótico, ele serve para a bactéria e não para o vírus. Tá, mas por que acontece de alguns médicos darem o antibiótico? Pelo seguinte, como o seu corpo está com vírus e o seu sistema imune está combatendo esse vírus, acontece de algumas infecções oportunistas aparecerem. Ou seja, alguma bactéria que acaba se instalando na sua boca, porque vem do vento, vem de qualquer lugar, ou até mesmo da própria boca, e forma aquelas placas brancas bacterianas que causam aquela dor. E isso é uma das coisas que mais incomoda, além da febre. Então você vai tomar um antitérmico para poder diminuir essa febre. O seu corpo está trabalhando para defender você da gripe e você toma o antibiótico para destruir essas bactérias. E é assim, se o antibiótico tem 7 comprimidos, você tomou 2 dias e ficou bom, você tem que continuar tomando 7 dias. Ah, tem 14 comprimidos, mandaram tomar 14 dias. Então você vai tomar os 14 dias. O que acontece? A pessoa pega, toma lá 2, 3 dias, sobrou 4 comprimidos. Ela para de tomar. E aí quando ela tem algo semelhante, ela se autodiagnostica e toma o antibiótico. Aí o que acontece? Você acaba tomando antibiótico sem saber necessariamente se você está com alguma doença bacteriana. Então, o alto uso faz a bactéria criar uma resistência ao antibiótico. E aí, quando você realmente tiver com uma doença bacteriana, e a doença bacteriana, gente, ela não é brincadeira. Pensa só o seguinte, se a doença do Covid fosse bactéria, com certeza teriam morrido talvez 5 vezes mais pessoas. Por quê? Porque a bactéria ela pode se reproduzir muito rapidamente e causa uma sepse muito rapidamente. Então, é uma doença que você precisa ter o uso de antibióticos quando você necessitar para eles serem efetivos. Tá bom? Beleza. Já dado o puxão de orelha, vamos lembrar aqui que estrutura é específica para criar resistência. Tá vendo do lado direito dessa bactéria uma estrutura vermelhinha, bem grandinha, que está o nome de plasmídio. Esse plasmídio, gente, é ele que faz o quê? A resistência ao antibiótico. Então, se você tem tomado muito antibiótico, ele chega um momento que ele cria uma resistência, ou seja, ele se adapta. Assim como nós temos células, por exemplo, de quem toma álcool. Ela começa a tomar álcool, uma lata de cerveja e fica bêbada. Daqui a alguns anos você conhece a pessoa está tomando 20 latas e não está tão bêbada. Porque nós temos estruturas nas células que conseguem se adaptar a esse índice alcoólico. E aí, por isso que a gente sempre fala para os nossos alunos evitar qualquer tipo de bebida alcoólica. Porque às vezes começa com uma bebida mais fraca, daqui a pouco não tem o mesmo grau e daqui a pouco está tomando uma bebida mais forte. Porque o nosso corpo consegue se adaptar e a bactéria também. Aí olha só que interessante. Aqui nós temos 4 formas da bactéria se reproduzir, tá? Primeira forma é a forma por mitose, que é quando uma bactéria cria uma outra simplesmente idêntica. Então isso não faz criar uma bactéria diferente, não tem um material genético diferente, então ela não vai ser nunca uma superbactéria. Mas, além dessa forma, a bactéria ela pode se reproduzir também de outras 3 formas, que daí sim o DNA dela vai mudar e aí ela pode ficar mais agressiva. Ela pode causar uma doença muito pior, que a gente chama dali, apelidamos de superbactérias. Então, olha só, a primeira forma ali é a conjugação bacteriana. Então, ela tem as fímbrias, parece cílios, né? Elas trocam, ligam uma com a outra e trocam material genético. Quando elas trocam material genético, a bactéria criou um DNA diferente, ela vai ter uma ação diferente que pode ser muito, muito grave. Por que muitas pessoas, por exemplo, acabam pegando doenças gravíssimas dentro do hospital? Embora seja um lugar que a gente tenta deixar o mais
antisséptico possível, mas constantemente tem pessoas doentes, constantemente tem bactérias no local. E essas bactérias acabam se reproduzindo, criando bactérias mais fortes. Outra forma é a transdução bacteriana. Tá vendo aqui, ó? É quando um vírus que se alimenta de bactéria, ele pega o DNA de uma bactéria e leva para outra. Então você modifica o DNA dessa outra, tornando ela pior. Ou a última forma aqui que você está vendo, que é a transdução bacteriana, que é simplesmente o ato de uma bactéria estar perto da outra, uma acaba morrendo, tem DNA ali, ela acaba absorvendo, mudou o DNA, pode acontecer. Então, se constantemente isso acontece, há um prejuízo, porque elas se tornam mais fortes. E se você daí diminuiu a resistência ao antibiótico, você recebe uma infecção de uma bactéria muito forte, você vai tomar o antibiótico não vai fazer efeito. Então, isso é extremamente preocupante. Bom, vamos lá na resposta, então. Letra A. O uso incorreto dos antibióticos exerce uma pressão seletiva sobre a bactéria, favorecendo sua evolução genética como resposta ao estresse ambiental e o risco de surgimento de cepas bacterianas resistentes. Foi o que eu acabei de dizer. Você usa discriminadamente, elas vão criando resistência e vão se tornando piores. Letra B. Os antibióticos podem chegar ao meio ambiente através de excreções de humanos, animais ou ainda através de descartes inadequadamente de medicamentos não utilizados. Pensa que viagem louca é essa? A pessoa ela está tomando o antibiótico e esse antibiótico vai passar pelo sistema digestório dela. E aí o que vai acontecer? Numa excreção em um local que não tem o devido cuidado, pode acabar chegando essas bactérias umas a outra, criando uma resistência, né? Através do quê? De medicamentos que foram jogados em um local que não deveria. Então você jogou ali no ralo o restante que sobrou, você jogou em algum lugar que não deveria, vai chegar na natureza, vai criar essa resistência. Letra C. A resistência aos antibióticos em bactérias pode surgir tanto a partir de mutações no seu genoma original, como eu disse, quanto através de absorção de DNA de outras bactérias, tá bom? Correto também. Letra D. O uso de antibióticos veterinários traz menos risco à saúde humana, pois na maior parte das vezes são empregados com a finalidade de promover o crescimento animal. Gente, antibiótico veterinário não tem nada a ver com o crescimento animal, tá? Então a gente já viu que aqui a resposta correta é a letra D, tá bom? Olha a letra E. Plasmídio, como eu disse, são moléculas de DNA extracromossomais presentes em bactérias sendo capazes de se reproduzir independentemente do DNA. Eles possuem várias funções de acordo com os seus tipos, como por exemplo, resistência a antibióticos. Então, a incorreta, nada a ver, é a letra D, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Olha só essa daqui. O peróxido de hidrogênio aplicado em ferimentos na pele pode atuar como agente antimicrobiano. Em contato com o sangue do ferimento, o peróxido de hidrogênio reage com uma enzima contida em uma organela membranosa e se libera um gás na forma de pequenas bolhas. Olha só o que está perguntando. O efeito protetivo do peróxido de hidrogênio consiste em eliminar bactérias. E aí está a resposta. Olha só, gente. O peróxido de hidrogênio nada mais é do que água oxigenada. H2O2. Isso é o peróxido de hidrogênio, certo? Quando, por exemplo, você teve um ralado, você pega a água oxigenada, aquela que é para asepsia, tá? Não é daquela de cabelo. Você coloca e joga no machucado. Quando você joga no machucado, você percebe que cria uma quantidade de bolhas. Tá, mas o que está acontecendo aqui para eliminar a bactéria? Olha só que legal. Quando você joga a água oxigenada no sangue, nós temos algumas estruturas nas células que são chamadas de peroxomos, que eles vão liberar uma enzima chamada catalase. O que a catalase faz?
ela quebra o peróxido de hidrogênio, liberando água e liberando oxigênio. Então, quando você joga água oxigenada, aquelas bolhas, elas simplesmente são oxigênio, em grande quantidade que está aqui em cima, tá? Olha só aqui esse exemplo aqui, ó. Aqui você tem um pedacinho de fígado de boi, foi jogado peróxido de hidrogênio em cima, né, água oxigenada, e apareceu essa grande quantidade de bolha. Tá, mas por que que isso acontece? Existem algumas bactérias, gente, que elas são anaeróbicas obrigatórias. Então, anaeróbicas, elas não precisam de oxigênio. Anaeróbica obrigatória, ela não suporta viver em oxigênio. Entenderam? Então, um exemplo disso seria a bactéria do tétano. A bactéria do tétano, como que ela piora a doença? Por exemplo, você teve um prego que entrou no teu pé. É o exemplo que todo mundo usa, certo? O prego está lá enferrujado. A ferrugem é a bactéria que está se alimentando, que forma aquela ferrugem. Então, ela não precisa do oxigênio, certo? Quando ela penetra no pé, ela geralmente vai fundo. E quanto mais fundo for no músculo, menos oxigênio tem. Então, é por isso que a pessoa tem que acabar tomando a vacina e tal, para poder rapidamente excluir essas bactérias dali. Então, o que que acontece aqui? Aqui, você pegou algumas bactérias e se tiver alguma bactéria que não suporta oxigênio, quando você joga a oxigenada que borbulha, o que que vai acontecer? Elas já morrem, tá? Então, olha aqui a resposta. Letra A, anaeróbicas obrigatórias que não resistem ao gás oxigênio liberado após a ação da catalase. Então já é a primeira, é essa que está errada, libera a catalase, quebra o peróxido de hidrogênio, libera água, oxigênio, borbulha, e a anaeróbica obrigatória que não suporta oxigênio, já era, acaba morrendo, tá? Vamos para a última questão. Tá aqui, ó. A figura abaixo ilustra as etapas envolvidas na transferência de material genético de uma bactéria A para uma bactéria B por meio de um bacteriófago. Bacteriófago, como eu acabei de dizer agora há pouco, é um vírus, tá? Então, o que está acontecendo? Esse vírus está entrando numa bactéria, ele está destruindo essa bactéria, ele está se reproduzindo, destrói essa bactéria. Aí, o que que acontece? Ele vai até outra bactéria e insere o material genético dele. E aí, o que que acaba acontecendo? Em alguns casos, esse material genético vai até o material genético da bactéria, se incorpora ali, como você está vendo lá em cima, e agora essa bactéria começa a produzir proteínas diferentes, ela pode ter uma ação diferente. Aí a pergunta é assim, ó, o processo ilustrado acima pode ser considerado um tipo de reprodução sexuada das bactérias, né, que troca material genético, que confere variabilidade genética às bactérias. Então, muda a variabilidade. Esse processo é denominado o quê? Então, olha só. Reprodução assexuada por mitose. Reprodução sexuada, nós temos a transformação, que é quando ela tem um material genético, ela acaba absorvendo. Nós temos a conjugação, que é quando ela libera aquela fímbria que vocês viram ali na imagem para trocar. E nós temos a transdução, quando um vírus insere material genético em outro lugar. Beleza? Bom, gente, é isso. Encerramos a aula de hoje. É uma aula com conteúdo voltado para protozoários e bactérias. Lembrando que doenças bacterianas é algo que os vestibulares adoram. Então, tudo que você vê de doença, dá uma olhadinha, dá uma estudada, veja sobre os vetores, que com certeza você vai mandar muito bem. Beleza? Nos vemos no próximo Chave do Enem. Tchau, tchau. Até mais.